Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um bloco de estudos dos artigos de direito penal do nosso edital do concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dando continuidade aos nossos estudos, o bloco de hoje vai tratar do artigo 316, que prevê a conduta, o crime de concussão. Então, abrindo o código comigo, vamos acompanhar no mesmo esquema das aulas anteriores. A gente vai analisar item por item do dispositivo para a gente entender o que o legislador quis proteger, trazer como sujeito ativo, sujeito passivo, momento de consumação, se é cabível ou não a tentativa e também visualizar o que o examinador quer da gente no momento da questão. Então, vamos passar, então, a leitura do artigo 316. O artigo 316, que trata da concussão, ele vai trazer a seguinte conduta: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. A pena aqui é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. O bem jurídico tutelado por este tipo penal é a administração pública, mas especialmente no que se refere à moralidade e o regular desenvolvimento da administração pública. Aqui, o sujeito ativo necessariamente é o funcionário público, pois trata-se de um crime próprio. Então, o sujeito ativo ele deve ter a qualidade, a condição de funcionário público. Nessa situação, então, nós temos que o funcionário público, para os termos da lei, é aquele previsto no artigo 327 do Código Penal, que traz o conceito de funcionário público para os efeitos penais que nós vimos no bloco anterior. E eu lembro que a gente conversou um pouquinho que o funcionário público para efeitos penais é aquele que, mesmo por um momento transitório ou mesmo de forma gratuita, exerce alguma função ou cargo na administração. E nós conversamos que é a situação dos mesários das eleições, que estarão trabalhando logo mais para a gente no exercício da democracia nas eleições de 2014, e também o papel dos jurados do Tribunal do Júri. Então, os jurados do Tribunal do Júri, que são considerados funcionários públicos, ainda que exercendo de uma forma transitória e gratuita, eles podem ser responsabilizados criminalmente por concussão? Sim, conforme o artigo 455 do Código de Processo Penal, o jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Essa redação, ela se deu em 2008 pela Lei 11.689. Então, os jurados, no momento em que eles estão exercendo essa função, eles responderão sim pelo crime de concussão nos mesmos termos dos juízes togados, porque naquele momento eles estão exercendo um juízo, um julgamento, conforme o procedimento do Tribunal do Júri. E o médico credenciado pelo SUS. Passada a situação dos jurados do Tribunal do Júri, a gente vai conversar um pouquinho sobre os médicos dos hospitais credenciados pelo SUS. Aqui, cabe ou não a aplicação deste artigo, deste tipo penal? Nós temos, numa decisão de 2006, pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus 51054 do Rio Grande do Sul, que decidiu o seguinte: o médico de hospital credenciado pelo SUS, que presta atendimento assegurado, por ser considerado funcionário público para os efeitos penais, pode sim ser sujeito ativo do delito de concussão. Então, pessoal, atenção, essas duas informações nós não temos no código, no nosso artigo de concussão, mas eu vou pedir para vocês anotarem, fazerem um asterisco aqui do lado, porque essa informação é importante. Se cair numa questão questionando se o médico de hospital credenciado pelo SUS pode ser sujeito ativo do crime de concussão, sim, o médico de hospital credenciado pelo SUS que presta atendimento assegurado, por ser funcionário público para os efeitos penais, artigo 327 do Código Penal,
pode ser sujeito ativo do delito de concussão. Foi a decisão da 5ª turma do STJ em 2006. Aqui, o sujeito ativo necessariamente deve estar na função ou antes de assumi-la. Mas o que isso significa? Essa expressão, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Essa expressão significa que o agente público pode praticar o crime ainda que ele esteja de férias ou de licença, já que o tipo penal traz essa elementar, caracterizada pela seguinte expressão, abre aspas, ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Então, cuidado, pessoal, se o exercício trouxer que um funcionário público está de férias ou licença, mas comete essa conduta, ele sim responderá por este crime, ainda que fora da função, de férias ou de licença ou antes de assumi-la. E a situação do particular? O particular pode praticar o crime de concussão? Sim, o particular, nos moldes do artigo 30 do Código Penal, ele pode sim responder por tal conduta. Vocês lembram que a gente conversou a respeito do artigo 30 do Código Penal, que trata das circunstâncias elementares do tipo, que elas são incomunicáveis, salvo quando se tratarem de elementares do tipo. Aqui, a situação, a qualidade de funcionário público é uma elementar do tipo penal. Então, o particular terá essa elementar comunicada a ele, pois trata-se de uma elementar do tipo penal. Então, o particular responderá pelo crime de concussão nos moldes do artigo 30 do Código Penal, na situação de coautor ou partícipe, desde que ele conheça a qualidade de funcionário do outro agente. É necessário, exige-se esse conhecimento, essa ciência por parte do particular de que o outro agente é funcionário público. E quem é o sujeito passivo do nosso crime, dessa nossa conduta? Aqui, o sujeito passivo é o Estado, mas prestem atenção, neste momento ele é o sujeito passivo de forma mediata. E quem é o nosso outro sujeito passivo? É aquele particular que foi lesado pela conduta. O tipo objetivo do crime é exigir. Exigir quem? O funcionário público, para si ou para outrem, de forma direta ou indireta, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Dela quem? Da função. O quê? Qual o objeto? A vantagem indevida. Então, nós já conversamos sobre quem é o funcionário público para os efeitos penais e nós vamos entender, então, que a conduta, o núcleo do tipo, que é o verbo exigir, significa ordenar, intimidar, impor como obrigação. E aqui, prestem atenção, o tipo penal não apresenta as elementares violência e grave ameaça, como em outros tipos penais, apesar do seu núcleo revelar conduta com capacidade de intimidar. Aqui, a capacidade de intimidação está presente, mas não se exige as elementares violência e grave ameaça para a caracterização deste delito. A exigência pode ser direta, ou seja, o autor a faz diante do sujeito passivo ou de forma explícita. Ou ainda, essa exigência pode ser indireta, que será quando o autor utilizar-se de terceiro ou formular essa exigência de forma implícita ou tacitamente. A expressão, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, significa que o crime existirá mesmo que o autor, depois de nomeado, mas que ainda não tenha tomado posse, bem como aquele que estiver de férias ou em período de licença. Pessoal, olhem para mim. Então, aquele funcionário público que está de férias ou em período de licença, mas comete qualquer conduta de exigência de vantagem indevida, ele estará, sim, caracterizado na conduta deste tipo penal. Ele, sim, responderá por este crime.
Mas e na situação que o autor já foi nomeado, mas ainda não tomou posse do seu cargo? Ainda assim, cabe a aplicação desta conduta. Então, cuidado, o funcionário público já foi nomeado, mas ainda não tomou posse, ainda tem um período aqui entre essas duas situações, mas ainda assim ele vai responder pelo crime. Outra situação que o tipo penal traz para a gente é que é necessário que a exigência ocorra em razão da função pública exercida pelo sujeito ativo. Ainda que esteja fora da função ou antes de assumi-la, mas deve ser em razão dela. Ou seja, exige-se do sujeito ativo que ele pratique essa conduta de exigir essa vantagem indevida em razão da função pública que exerce. Por exemplo, o magistrado está de férias e exige dinheiro de acusado para absolvê-lo. Nesta situação, caracteriza-se o crime de concussão. A vantagem indevida é o elemento normativo do tipo. É a vantagem ilegal, injusta e indevida. E é aquela que não possui amparo no ordenamento jurídico. O tipo subjetivo do nosso delito aqui em questão é o dolo. O dolo, qual seria? Aquela vontade do sujeito ativo de exigir, em razão da função pública, vantagem indevida. Aqui, o agente deve ter ciência de que se trata de vantagem ilícita. Porque se não tiver esse conhecimento da ilicitude da vantagem, nós estaremos diante, então, de um erro de tipo, que é aquele previsto no artigo 20 do Código Penal. Mas atenção, essa conduta, ela exige um dolo específico do sujeito ativo. Vocês lembram que a gente conversa bastante nos outros blocos? Quando que a gente vai visualizar o dolo específico pelo legislador? É aquela expressãozinha que vai trazer para a gente aquela finalidade especial daquela conduta. Neste tipo penal em específico, é pela expressãozinha para si ou para outrem. Então, quando visualizarmos na questão a expressão para si ou para outrem deste tipo penal e de outros, caracteriza-se o dolo específico. Neste crime que estamos estudando agora, o crime de concussão, há a previsão do dolo específico pela expressão para si ou para outrem, que trata da finalidade específica do sujeito ativo. Mas atenção, pessoal, este crime não prevê a modalidade culposa, somente a dolosa. A consumação e a tentativa deste delito. A consumação se dará no momento em que a exigência chega ao conhecimento da vítima. Mas atenção, independentemente da obtenção da vantagem indevida. Por quê? Porque estamos diante de um delito formal. A produção do resultado visado pelo agente conduz ao exaurimento do delito. Então, a consumação vai se dar no momento que a exigência chega ao conhecimento da vítima, independentemente da obtenção daquela vantagem indevida. E esse resultado da obtenção da vantagem indevida será mero exaurimento do delito. Nós não temos uma unanimidade no entendimento se há ou não a tentativa, mas nós entendemos que o crime de concussão pode se apresentar de forma plurissubsistente. E como qualquer tipo penal de forma plurissubsistente, então há a possibilidade de tentativa. E quando que seria um crime de concussão na modalidade plurissubsistente? Por exemplo, a exigência por escrito, por carta, por e-mail. Mas quando tratar-se de exigência verbal, ou seja, o crime de concussão na forma unissubsistente, acreditamos que não é possível a tentativa, pois não há o fracionamento do iter criminis. A forma majorada deste delito está prevista no parágrafo 2º do artigo 327, que é aquela situação do aumento da terça parte quando o autor for ocupante de cargo em comissão ou de função de direção ou assessoramento. Aqui, a ação penal é pública incondicionada, seja qualquer modalidade, será ação penal pública incondicionada.
Pessoal, eu espero vocês no próximo bloco para a gente dar continuidade no estudo dos outros artigos do nosso edital. Vamos gabaritar as questões de direito penal. Até lá!